A paz do Senhor. Eu queria falar sobre as duas classes de seres humanos. A humanidade ela se divide em duas classes, e aqui no caso não estou falando sobre etnia, raça, cor, posição social, não é nada disso, mas é a forma como a Bíblia divide a humanidade. A humanidade sob o efeito da natureza adâmica e a humanidade restaurada, tendo assim a natureza restaurada em Jesus. O ser humano, sob a influência da natureza adâmica, é conhecida como o ser humano natural ou o homem natural. Eu não vou falar o homem natural porque nós vivemos num período de tempo em que já não estamos mais naqueles tempos bíblicos em que quando se pronunciava homem ou varão, ele automaticamente fazia a representação da mulher, da criança. Então é como, por exemplo, o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14 diz: ora, o homem natural. Então esse homem natural aqui, ele no caso é muito bem representado, falando do homem, da mulher, nesse tempo ali de Paulo escrevendo aos Coríntios ou em tempos anteriores do contexto da história da Bíblia. Mas nos tempos atuais a gente usa a palavra ser humano, que representa tanto homem, mulher, crianças, a humanidade em geral. Então eu vou falar nessa linguagem nossa atual, o ser humano natural. O que é o ser humano natural? O ser humano natural é aquele que não compreende as coisas do Espírito de Deus, é aquele que não compreende as coisas espirituais, que não compreende o projeto de Deus, é aquele que tem a capacidade de olhar as coisas apenas de forma natural, as coisas apenas terrenas, seculares, passageiras, que consegue apenas compreender a sua necessidade cotidiana e não consegue entender a sua necessidade espiritual e não consegue ter a aceitação do projeto divino do Senhor, não consegue aceitar a encarnação de Cristo, consequentemente se torna alguém cético com relação aos assuntos espirituais, por causa da sua natureza caída. E há uma expressão também na Bíblia que diz que o Deus desse século, no caso se refere a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam, para que não se resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória e imagem de Deus. Então a pessoa está cega espiritualmente, não consegue ter um entendimento de assuntos espirituais. A vida é simplesmente algo natural. Não acredita nem no céu a por vir e nem no inferno aqueles que rejeitam a palavra de Deus, porque não consegue ter essa visão espiritual. Parece que falar de Deus, de Jesus, não passa de uma mitologia. Pode até comemorar o Natal com muitos cristãos, mas não com as mesmas apropriações de temor, de reverência ou de credulidade ao fato de que houve realmente esta encarnação de Deus em um ser humano, como um ser humano, mas apenas como uma data festiva, porque, como disse, é um ser humano natural e não compreende as coisas do Espírito, não consegue discernir o mundo espiritual, só consegue discernir o mundo físico. É um cidadão que atende sem
se frear, ele atende aos seus desejos carnais. Quando eu falo de carnalidade aqui, da necessidades carnais, é as necessidades de conquistas humanas. Todo mundo tem essa necessidade. Mas a vida da pessoa só é focada nisso, no seu trabalho, na sua família, nas suas conquistas, de seus bens materiais, porque a vida se resume simplesmente a isso. Em suas distrações e lazeres pessoais, porque ele não consegue vislumbrar a promessa do Senhor, na palavra do Senhor, não consegue se identificar como alguém que pecou contra Deus em Adão, ele não consegue aceitar, não consegue fazer essa admissão de pecado, porque não consegue relacionar a sua vida com a ação de Adão. Então essa pessoa está totalmente cega com relação aos assuntos de Deus. Agora, tem o ser humano espiritual. E quem é o ser humano espiritual? É aquele que teve um entendimento aberto pelo Espírito Santo de Deus e conseguiu compreender a salvação de Jesus Cristo, conseguiu compreender que é um pecador, que é herdeiro de uma natureza adâmica, mas que ela é possivelmente restaurada pela fé em Jesus Cristo, pois ele é justificado em Cristo e assim tem a sua aceitação em Deus. Ele consegue entender a proposta de Deus. A proposta de Deus ela é lançada ao ser humano, e quando por fé ele abraça essa proposta, ele vai nascendo de novo, ele vai sendo uma nova criatura no Senhor. Então esse ser humano espiritual é aquele que tem acesso aos assuntos de Deus, que consegue compreender o projeto de Deus, que consegue ter um conhecimento de si mesmo e sabe da sua dependência para com Deus. Então o assunto de Jesus não é uma mitologia, mas é uma realidade de que houve a necessidade de que Deus se encarnasse como um ser humano para morrer em favor de toda a humanidade, para promover o resgate, a regeneração da vida do ser humano, para colocá-lo novamente em comunhão com Deus. Então a pessoa dá credibilidade a isso, porque, vamos ser sinceros, o assunto cruz, o assunto Cristo, parece ilógico para quem não é espiritual. O espiritual ele consegue compreender os assuntos de Deus, ele consegue compreender não somente o mundo físico, mas também o mundo espiritual. Mas ele não consegue ser compreendido ou discernido. O mundo natural não consegue ter essa entrada espiritual. Ele não consegue apalpar pela fé aquilo que é proposto por Deus, mas o homem espiritual sim. Ele acredita na vida eterna, ele acredita que é uma realidade essa promessa de adentrar a Nova Jerusalém, de que esse corpo corruptível, perecível, vai ser substituído, vai ser transformado num corpo incorruptível. Então, essa é a divisão. Então, todo mundo, quando nasce natural. Mas para que ele nasça espiritualmente, é necessário crer em Cristo e se entregar para Cristo, para se tornar alguém espiritual. Não tem como se tornar espiritual se não for através de Cristo. Isso me referindo à nossa fé cristã. É claro que existem outros grupos de espiritualistas, que não vai ser o caso aqui de tratar aqui, mas vou falar sobre algo em uma outra vídeo de explicações sobre esse tipo de assunto. Mas aqui a gente vai deixar em primeira instância dessas duas classes, o ser humano natural e o ser humano espiritual. O ser humano natural é aquele que ainda não nasceu de novo, e o ser humano espiritual é aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, que nasceu de novo em Cristo Jesus, que
que tenha sua natureza restaurada e assim tenha acesso a todas as bênçãos celestiais e espirituais que Deus concede a todo aquele que crê na palavra.